Certamente você já passou por algum período em que você tinha amizades ou você acompanhava vídeos e filmes com frequência de casas mal assombradas. Talvez na sua adolescência, talvez na sua infância, talvez agora você esteja, sei lá, eu vou fazer 35 anos e você deve estar na mesma idade e assiste filmes assim, ainda se choca e ainda sente medo. Pois bem, hoje é a continuação do livro dos médiuns que eu venho fazendo aqui, já fiz 2 episódios, né? Já falei sobre dois capítulos, e hoje eu vou continuar falando sobre, não necessariamente da formação de casas mal assombradas, mas tentar entender um pouco do fenômeno através dessa análise do espiritismo, como eu já venho fazendo há algum tempo. Pois bem, essas casas geralmente têm alguma ligação de algum passado, de alguma ligação de um espírito que desencarnou. Espírito lembra, né? Que é o espírito, nós somos espírito, pela interpretação espírita. Eu sou um espírito encarnado, tenho um corpo. Espíritos que perdem o corpo continuam sendo espíritos também, só não têm um corpo. Então, em alguns casos, quando essas. Ó, apareceu até o merchan do meu canal lá. Em alguns casos, quando essas coisas acontecem, são espíritos ainda enraizados ou presos a certa materialidade. Nos primeiros vídeos nós falamos sobre o desenvolvimento moral, que é um dos objetivos da vida aqui na Terra, encarnado. O desenvolvimento moral e o intelectual são duas coisas muito importantes, mas nem sempre estão ligadas. Deveriam estar, né? Você vê aí quantas pessoas intelectualmente desenvolvidas, mas usam o seu intelecto para coisas não muito boas. Já outras pessoas moralmente desenvolvidas, mas que geralmente não têm o intelecto desenvolvido. Então, assim, o ideal, né, não é o ideal, porque depende também da evolução de cada um, mas objetiva-se o desenvolvimento dessas duas questões. Às vezes, em algumas encarnações, você eleva uma, e às vezes numa outra. Então, assim, espíritos em casas mal assombradas, eles são seres como nós que não têm mais um corpo físico, mas continuam com a sua matéria espírita. Ali. Matéria espírita, não sei nem se existe esse termo, e estão enraizados ali por algum motivo. Às vezes a casa, porra, amava a casa demais e não queria deixar a casa, ou algum objeto, ou algum item. E como eu falei, né, é muito pela moralidade desse espírito. Quando a gente nasce aqui num corpo, a gente tem como objetivo se desenvolver, aprender e levar ao próximo um desenvolvimento. Afinal, os espíritos estão em diferentes faixas evolutivas. A gente não é criado, de certa forma, no mesmo momento. Então, alguns têm mais tempo de existência, de mais encarnações, e outros menos. Então, aqueles que têm mais tempo, que têm mais conhecimento, ajudam aqueles que estão vindo lá atrás, que estão se desenvolvendo também. E aí, dentro desse contexto todo, existem os espíritos que ainda estão inferiormente evoluídos, que habitam esses locais, e também os espíritos que já estão de forma superior, né? Que eu posso falar. Eu vou tentar melhorar meu vocabulário, porque inferior e superior é muito relativo, porque parece que um é melhor do que o outro, não é. Mas é só para você entender a dinâmica de conhecimento, de certa forma. Então, alguém que tem mais conhecimento, um espírito com mais conhecimento, ele acompanha esses espíritos que não têm tanto conhecimento. Em alguns casos eles permitem, em outros casos eles não permitem. As casas mal assombradas geralmente são locais em que não tem ali a presença de alguém, ou, na verdade, até tem a presença de um espírito que acompanha aquele ser, mas existe algum motivo para permitir que aquelas ações sejam desenvolvidas. Deixa eu beber aqui minha aguinha enquanto isso, para a gente continuar para saber por que isso tudo, né? Quando você me viu olhando aqui para cima, eu desenvolvi aqui meu roteirozinho para conseguir seguir uma constância e não ficar muito em interjeições e não ficar num num né. Então, assim, por vezes, quando eu elevar meu olhinho aqui, ó, é minha colinha, porque eu não quero editar esse vídeo. Primeiro, porque dá trabalho pra caceta. E segundo, o canal não desenvolve o suficiente para gerar recursos financeiros até para pagar um editor. Se um dia isso acontecer, é claro que eu farei e os vídeos serão mais dinâmicos. Mas nesse momento, por conta própria, como é um estudo meu pessoal, lembrem, não é uma verdade absoluta para ninguém, não estou impondo nada, é um estudo. Eu gosto de ler muito e nesse momento eu estou lendo esse livro, como milhares de outros livros, milhares não, né? Perdi a humildade, mas como dezenas de livros que eu leio. E eu, para fixar o conhecimento, eu gosto de criar vídeos. Então vamos lá, na minha colinha aqui. Um dos grandes objetivos, né, dessa ação dos encarnados moralmente desenvolvidos, né, é mostrar que existe algo além. Tá. O que eu quero dizer com isso? Por que os espíritos superiores, sabendo que os espíritos inferiores querem atrapalhar a vida de alguém, permitem isso? Depende de uma análise, mas geralmente
um grande objetivo é mostrar a esses espíritos que estão encarnados, né? No meu caso, por exemplo, se alguma coisa cair aqui do nada, assim, é tipo, bom, existe alguém querendo me mostrar que existe algo aqui, que a ciência humana ainda não explicou, mas que existe algo acontecendo. Então eu preciso ficar atento a isso e estudar cada vez mais. Aí entra de novo o processo de autoconhecimento, o estudo do self, entender você mesmo, entender o que você veio fazer nessa vida. E assim, o grande objetivo, além disso, né, de mostrar que existe esse movimento, lembrando, é o meu ventilador que está ligado, então eu não estou fazendo de propósito não, com as camisas ali que às vezes se mexem aos poucos, é o ventilador. Mas um dos grandes propósitos é mostrar que existe algo além, que você precisa estudar para se conhecer, estudar e conhecer o que está acontecendo ali e interpretar cada vez melhor com a luz da ciência, que a ciência humana vem para nos trazer as verdades absolutas do que a gente vive nesse mundo corpóreo. E quando você tem um conhecimento já estabelecido, é, é, além de saber que aquilo ali existe, você começa a aprofundar. E aí, quando você começa a aprofundar, você entende que existem as diferenças de moralidade. Então, eu preciso aprofundar e conhecer melhor para separar o que é real e o que não é real. Ou eu posso dizer o que é real, o que é falso, o que é bom, o que é ruim. Não sei se essas são as melhores terminologias, talvez não. Mas a partir do momento que eu sei que aquilo ali foi causado por um espírito inferior, a gente vai melhorar essa palavra. Eu sei que eu preciso estudar para entender primeiro o que que é isso, o que que ele quer, e com cada vez mais eu estudo, cada vez eu me aprofundo para entender a raiz e de repente chegar num espírito moralmente evoluído para entender o que que ele quer se comunicar, o que que ele quer dizer, o que que eu preciso aprender, ou de repente o que eu preciso disseminar ou levar para outras pessoas, ou então até melhorar um próprio caminho meu pessoal, né? E o que fazer? Primeiro de tudo, há muitos descuidos que acontecem, né? Tô segurando essa garrafa d'água, tô bebendo a minha água, de repente eu deixo cair a garrafa d'água e. Ai meu Deus, foi um espírito que apareceu aqui e deu um tapa na garrafa e queria me mostrar. Nem sempre. Há muitos lugares e muitas religiões, incluindo o espiritismo também, e aí é a relação de pessoas, lembra? São seres humanos, pessoas que estão ali agindo e por descuido interpretam como se fosse uma ação espiritual. E nem sempre é. Existem motivos e existem os descuidos. Então, por que esses espíritos superiores permitem que os inferiores atuem? Para demonstrar que existe algo que você precisa estudar para você não ser enganado, porque existem espíritos inferiores que, ao verem que você é enganado com frequência, vão continuar te enganando. Por prazer, por falta de conhecimento mesmo, por não querer que você se desenvolva, porque está confortável ficar ali naquela posição e ele acha que não vai encarnar de novo, enfim, que não vai voltar à vida. Mas, sobretudo, o grande motivo é estimular o estudo. Não só para conhecer o mundo espiritual, porque dentro da filosofia espírita, né, da ciência espírita, do conhecimento espírita, como posso dizer assim, de várias abordagens, a vida espiritual é a que importa, é a vida principal onde todos vamos evoluir e chegar um dia. Mas a vida carnal, a vida encarnada, importa e muito, porque é onde a gente coloca em prática o nosso conhecimento. Se a gente estudou lá no mundo espiritual, que nós viemos nessa teoria, e encarnamos aqui nesse corpo, é porque a gente precisa colocar em prática alguns conhecimentos e Papai do céu, Deus, como você chama, ele vai virar para você e falar: Bom, você aprendeu mesmo? Então, vai lá na prática, faz de novo. E faz o quê? Aí quem veio para cá para ensinar muitas coisas que até hoje não foram aprendidas, né? E não digo pelos outros, não, por eu mesmo. Eu tô aprendendo aqui. Jesus Cristo, um dos grandes seres humanos, aliás, o maior ser humano encarnado na Terra, ele vem para mostrar a moral e o espelho, para ser a forma como um ser humano deveria agir para conseguir se elevar cada vez mais. Então, é o perdão, fazer o bem ao próximo como eu gostaria que fizesse para mim, é o amor ao próximo, é a caridade, é um infindável de ensinamentos de Jesus que muitas vezes, foi escrito por outras pessoas, é claro, mas muitas vezes, ainda hoje, no século XXI, é interpretado completamente errado por muitos seres humanos, né, que estabelecem verdades absolutas, e se você não cumpre aquilo ali, você é um ser humano ruim, você vai para tal lugar. Beleza, você até pode ir, mas você tem a oportunidade de se regenerar e se tornar uma pessoa melhor. Então, quando a gente encarna e vem para o corpo, é justamente para cá, para isso, para aprender e para se desenvolver, porque possivelmente dentro
bibliografia, das referências espíritas, existem ainda muitos e outros mundos superiores que a gente vai evoluir, que a gente vai habitar, com mais sentidos, além desses 5 que nós conhecemos, né? Principalmente o sexto está chegando aí com a mediunidade cada vez mais estudada pela ciência. E lembrando, né? Todos nós somos médiums de alguma forma um pouco mais ostensiva e outra forma menos ostensiva, mas de forma geral todos nós somos. Tá, beleza. Eu disse aqui o que fazer, né? O que importa é o estudo de novo, né? Eu falo, eu adoro estudar e não é só para me desenvolver de forma mediúnica ou de forma espiritual. É porque uma das nossas grandes bases nessa vida é de fato estudar e praticar o estudo, praticar o que a gente aprende. Então, como é resolver? A primeira das coisas que eu falei aqui é o estudo sério e a averiguação séria para interpretar os pensamentos e ações. E aí entra uma das grandes coisas que eu venho aprendendo, assim, não só pelo espiritismo, mas a própria ciência em si cada vez mais vem aprofundando sobre isso. O pensamento é extremamente importante e interfere demais no nosso comportamento. Ou 99% dos casos, não sei, não, eu tô falando trazendo aqui um número que eu só chutei da minha cabeça, então esquece isso. Mas entenda que o pensamento influencia demais na nossa vida. Pausa para a aguinha. E aí, nesse tocante, o que o Espiritismo diz? Os espíritos influenciam muito mais do que você imagina. Então, apesar do livre-arbítrio, nós, por muitas vezes, somos influenciados por pensamentos que não são nossos. E olha só, não é nem só de espíritos desencarnados, às vezes encarnados também. Quando a gente está em ambientes com pessoas que a gente tem algo em comum e de repente vem uma ideia que é muito semelhante, pô, eu tava pensando nisso, ou então você vai ligar para alguém, caraca, tava pensando em você agora e ia te ligar. Existe ainda algo a ser muito desenvolvido pela nossa ciência humana, algo sobre o pensamento, sobre como ele reage, que tipo de energia é emanada que se conecta a outros, de certa forma, a virar algo nosso, e aí entra a questão. Quando você vigia o pensamento, como até Jesus falava, vigiai os seus pensamentos, você tem uma oportunidade de refletir sobre se você vai agir ou não. Você pensa, você age, e aí depois vem a consequência. Mas assim, quando você pensa e consegue frear certas ações, você se ajuda a não se arrepender depois de tomar uma atitude que você não queria. Mas é muito difícil, eu mesmo não consigo ainda, apesar de eu querer muito, eu estou estudando muito para isso. Então, assim, o pensamento é tão importante que o estudo aprofundado desse conhecimento novo que eu venho trazendo para mim, ele me faz cada vez mais observar esses pensamentos para começar a interpretar, de certa forma, o que é meu e o que não é meu. Mas uma coisa legal do Espiritismo ele diz, não se prenda ao que é seu e o que não é seu, não importa. Não importa, você foi influenciado por um fulano de tal, não importa. O que importa é você ter um bom pensamento e boas ações, porque uma coisa se conecta à outra e você vai vivendo cada vez melhor e atraindo cada vez mais espíritos elevados, não só encarnados, não só desencarnados, como os encarnados também. Então, um resumo básico do que a gente falou nos últimos vídeos era o fluido universal, de que forma que o espírito interfere numa casa mal assombrada, por exemplo, para assombrar alguém. É uma junção de coisas. Existe o fluido universal, onde nós estamos dentro desse grande fluido, de certa forma, todo mundo, o universo inteiro está dentro desse fluido universal, que ainda não existe algo explicado dentro da ciência para definir com clareza o que é isso, mas eu acho que é questão de tempo, assim, um sentimento pessoal, não é nada além disso. O espírito que está desencarnado, ele pega parte do fluido universal, do que ele precisa, e aí eu não sei dizer o que é ainda, vou estudar para isso. Ele pega parte de um fluido que é do ser encarnado, do médium, ou seja, um fluido chamado fluido animalizado, que ele combina e consegue agir sobre algum objeto, uma pedra, um vidro, alguma coisa que está no ambiente, para chamar a atenção daquela pessoa que está ali naquela casa mal assombrada. Qual é o objetivo dele? O Espiritismo diz muito, é muito perigoso você tentar aprofundar e entender a razão se você não estudar e nem se conhecer, porque você pode ser manipulado de certa forma. Então, se você não sabe a natureza e o grau de evolução daquele espírito, e muito menos se ele está acompanhado de bons espíritos ou não. Agora, quando você tem um estudo, quando você é desenvolvido moralmente falando, você começa a atrair para você bons espíritos que vão te encaminhar ao entendimento do que aquele espírito estava querendo te dizer. E quando, na verdade, o próprio espírito superior queria chamar a tua atenção através daquele espírito inferior, para começar uma comunicação através de estudos, quando você se estuda e se qualifica. Caraca, Vitor, como assim? É tipo Chico Xavier, tu vai começar a escrever, psicografar, nem sempre, através do pensamento. O pensamento, ele muitas vezes
médiums ou não, influenciado por bons espíritos que nos dão boas intuições, boas ideias, que diversas religiões falam de mecânicas diferentes, né? O anjo da guarda, o anjo protetor, ou qualquer outro tipo de nome que possa ser utilizado, mas na essência, isso tudo gerado é um bom espírito evoluído moralmente e intelectualmente. Tá ali te ajudando para você se desenvolver. E por que Cacildas ele quer fazer isso para você, Vitor? Por que ele ganha com isso? Ele já foi ajudado em algum momento lá atrás. Ele já foi como nós em algum momento. E ele vê, ele sabe que não existe existe uma ignorância dentro de nós. E o que ele quer é que você evolua também. Porque ele se sente bem, ele continua evoluindo, ele continua estudando o que ele está estudando e colocando na prática. E aí cabe a nós aprender, absorver o que vem dele ou deles e levar adiante também para outros que precisam crescer e se desenvolver. Afinal, para a gente acabar sendo feliz de forma geral, a gente precisa que, de certa forma, o mundo inteiro esteja feliz também. Então, assim, você vê como a gente está longe, de certa forma, né? Tem guerra pra cacilda acontecendo em tudo quanto é lugar, só que cada um precisa fazer a sua parte. Então, é muito difícil, porque você vê certas coisas acontecendo no mundo, você fala, pô, por que eu vou fazer se fulano não tá fazendo? Mas existe uma coerência dentro desse pensamento. E se isso for uma verdade absoluta, se for de fato, né? Eu acredito, mas se for evidenciado cada vez mais, é muito coerente, porque a gente segue uma caminhada espiritual de desenvolvimento e ajuda o próximo, porque a gente vai estar se ajudando de certa forma. E aí, no livro dos médiuns, o que me chama a atenção, tá até na página aqui no meu, aqui, ó, tá na página 85, 84, mais ou menos, é o capítulo 5 de Manifestações Físicas Espontâneas. Tem uma entrevista com um espírito de uma casa mal assombrada, para quem quiser se aprofundar, entender um pouquinho mais. Existe uma entrevista que eles tentam entender, cara, assim, com a minha palavra, né? Falando, deixa eu beber minha aguinha aqui rapidinho. Eles perguntam, cara, mas por que você tá perdendo seu tempo incomodando alguém aí que tá nessa casa e tudo mais? Eu não vou dar spoiler, né? Vai lá ler. Mas ele basicamente ele explica que ele queria se divertir, que não tinha uma maldade, que tinha uma questão da vida anterior, de que dele ter falecido, ele tinha morrido há 50 anos, o corpo físico dele morreu 50 anos atrás, ele continuava na casa por um motivo. E ainda assim, as pessoas que habitavam aquela casa não tinham um preparo psicológico e um preparo espiritual. Ele, ele cita que ele usa o fluido animalizado de uma pessoa que trabalhava na casa, uma menina, uma mulher, e que ela sentia muito medo, mas ele continuava fazendo porque era uma forma dele interagir com as pessoas que estavam naquele local. E aí o espírito superior que comanda essa entrevista, que estava junto a ele, estava ali para mostrar a oportunidade de por que se usa isso, para poder evoluir e aprender a entender o seu próprio potencial interno, né? Quais são as minhas potencialidades. Eu só posso aprender através de instrução, de estudo. E potencialidade aqui não quer dizer que eu vá ser um mago, um super assim, essa não. São coisas básicas, aprender de fato a perdoar pessoas, a fazer o meu melhor, a amar ao próximo, de não cultivar pensamentos ruins dentro de mim. E, bom, qual é o resultado disso tudo, né? As comunicações, elas demonstram que esses espíritos são como nós, que há desvios, como nós temos desvios também, que já foram seres humanos, de certa forma, já foram encarnados, de certa forma, falando melhor, e vão ter outras oportunidades no futuro também. E dentro do livro dos médiuns, como toda a filosofia espírita, como todo estudo espírita, como toda a ciência espírita, como você quiser chamar, ela versa sobre a necessidade e a importância de você se conectar a Deus, de você se conectar aos bons espíritos, às ideias de Jesus. O Evangelho, a Boa Nova, é uma tradução básica do que é Jesus. Ser uma pessoa que faz o bem é conseguir espelhar o que Jesus foi, que é muito difícil, claro, né? Jesus foi um ser inigualável, mas é possível estudar, aprender, se desenvolver e ser um ser que age como ele. Eu estou perto disso? Estou muito longe, mas quando eu tenho esse ideal, esse propósito dentro da minha cabeça, que aí você, de novo, acompanha desde o Diário de um Ansioso toda a minha trajetória, até chegar nessa quinta temporada falando do Espiritismo, aí você entende que tem alguma coerência de para onde eu quero chegar, onde eu quero ir, de como eu vou me melhorando para mim. Eu me sinto bem com esses resultados. E aí o Espiritismo, mais uma vez, reforça, né, a conexão com Deus, uma conexão divina com o que está acontecendo aqui nesse mundo, né, o que está acontecendo ao seu redor, é o melhor caminho de você. Não só, eu não diria isolar esses espíritos inferiores, mas entendê-los, porque em algum momento nós já fomos como eles também, ou somos iguais a eles ainda.
E eles, a única coisa que eles querem é só se libertar e seguir adiante, porque eles nem sabem. Eles ficam presos numa materialidade que nem eles sabem. E o meu objetivo de futuro é acompanhar a evolução humana. Primeiro, isso é uma compreensão, um sentimento muito interno meu de que é uma verdade. Eu entendo isso como uma verdade porque é muito coerente. E eu entendo a necessidade da ciência cada vez mais provar certas coisas para trazer mais evidências. Agora, se é uma ideia, algo que me faz bem e me pede para fazer o bem ao próximo, isso me parece ser muito coerente. Eu não quero o resultado material de ter riquezas, porque não faz sentido para mim só eu viver para acumular riquezas e pagar boletos, e ter mais, e ter mais, e ter mais. Isso não faz sentido para mim. E o que que faz sentido então? Né? Ver que existe esse desabrochamento, né? Essa flor está abrindo com novas informações sobre novas possibilidades do nosso potencial humano, isso me fascina muito, porque existe algo que pode ser estudado, existem evidências que começam a ser comprovadas, e existem outras muito belas que se conectam e fazem muito sentido com isso tudo. É onde eu quero estar, cada vez mais evoluindo. E o que, que eu posso fazer? De novo, continuar estudando. É o que eu faço, continuo aprimorando, continuo trazendo vídeos aqui, porque é uma forma de eu consolidar o meu estudo. E eu espero que, de certa forma, possa ter te ajudado aí do outro lado. Não te influenciando, não te dizendo para fazer o que eu faço. Não para te dizer, leia a minha bibliografia. Mas crie o seu próprio senso crítico. Né? Busque a informação e, ao invés de julgar através da minha fala ou através do meu conhecimento, tenta trazer contrapontos. Conheça, interprete, crie dentro de você um senso crítico e tenha a sua própria verdade. Não permita que nem eu, nem ninguém crie uma verdade para você. Busque o estudo. Conheça o estudo. Conheça-te a ti mesmo. Vá atrás das informações. Se qualifique. Preste atenção no momento presente, no que está acontecendo. Permita cada vez menos que outras pessoas influenciem no que você faz e no que você decide. Ouça aqueles que são suas referências. Ouça sim, mas absorva, interprete, crie um senso crítico e estabeleça a sua verdade de acordo com a sua cultura de tudo que você viveu até hoje. Que muitas das vezes ninguém sabe que você viveu e não pode dizer o que é o certo ou errado quando você tem algumas coisas que já se passaram pela sua cabeça. Então você cria, você estuda, se qualifica, ouve, filtra, absorve, mas não deixa só as informações entrarem na sua cabeça e te deixarem virar um robô automático, agindo como os outros quiserem. Minha amiga, meu amigo, vou fechar aqui o vídeo bonitinho, legal, gostei, me diverti, tô indo gravar agora para a Netolab. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.